Vamos ao estudo da carta do apóstolo Tiago. Estudaremos à luz da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Tiago, informações essenciais. Propósito: expor as práticas hipócritas e ensinar o correto comportamento cristão. Autor: Tiago, irmão de Jesus, um líder da igreja em Jerusalém. Destinatários: os cristãos judeus do primeiro século que residiam em comunidades de gentios, fora da Palestina, e todos os cristãos em todos os lugares. Data: provavelmente em 49 d.C., antes do Concílio de Jerusalém, ocorrido em 50 d.C. Panorama: esta carta expressa a preocupação de Tiago pelos cristãos perseguidos que haviam sido membros da Igreja de Jerusalém. Versículo-chave: mas dirás a alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Milagroso, revolucionário, o maior de todos. Somos inundados por uma enchente de reivindicações extravagantes enquanto ficamos mudando os canais da televisão ou folheando as páginas de uma revista. As mensagens saltam aos nossos olhos. Os produtos garantem que são novos, melhorados, fantásticos e capazes de mudar a nossa vida. Por apenas alguns reais, podemos ter roupas mais limpas, dentes mais brancos, cabelos glamurosos e comida mais gostosa. Automóveis, perfumes, bebidas dietéticas e antissépticos bucais garantem trazer felicidade, amigos e boa vida. E é impossível imaginar todas as promessas que os políticos fazem antes de uma eleição. Mas falar é fácil e, frequentemente, logo percebemos que tais promessas eram vazias, bem distantes da verdade. Jesus é a resposta. Creia em Deus. Venha comigo à igreja. Muitos cristãos também fazem grandes reivindicações, mas são frequentemente culpados de menosprezá-las por meio de suas atitudes. Professando confiar em Deus e ser seu povo, agarrando-se firmemente ao mundo e a seus valores, possuindo todas as respostas certas, contradizem o Evangelho através de seu modo de viver. Com estilo energético e palavras empolgantes e bem escolhidas, Tiago confronta esse conflito. Não é suficiente falar da fé cristã, ele diz, devemos vivê-la. Meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago 2,14. A prova da realidade da nossa fé é uma vida transformada. A fé genuína inevitavelmente produz boas obras. Este é o tema central da carta de Tiago, ao redor do qual ele fornece conselhos práticos de como viver a vida cristã. Tiago começa sua carta esboçando algumas características gerais da vida cristã. A seguir, exorta os cristãos a agirem de forma justa na sociedade. Após esse conselho prático, faz um discurso teológico sobre a relação entre a fé e as obras. Então, mostra a importância de controlar a língua. Em capítulo 3, do 13 ao 18, Tiago distingue dois tipos de sabedoria, a terrena e a divina. Então encoraja seus leitores a abandonarem seus desejos maus e a obedecerem a Deus. Tiago reprova aqueles que confiam em seus próprios planos e posses. Finalmente, exorta seus leitores a serem pacientes uns com os outros, a serem diretos e objetivos em sua promessa, e a orarem uns pelos outros, e a ajudarem-se mutuamente e permanecerem fiéis a Deus. Esta carta poderia ser considerada um livro que orienta o viver cristão. Confrontação, desafios e um chamado ao cumprimento
lhe aguardam em suas páginas. Leia Tiago e torne-se uma pessoa que pratica a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro. O escritor dessa carta, um líder da igreja em Jerusalém, foi Tiago, que era meio-irmão de Jesus, e não o apóstolo Tiago, irmão de João, o qual foi morto por ordem de Herodes Agripa. O livro de Tiago é uma das cartas mais antigas do Novo Testamento, escrita provavelmente antes de 50 depois de Cristo. Após o martírio de Estevão, a perseguição aumentou e os cristãos em Jerusalém foram espalhados por todo o mundo romano. Havia comunidades cristãs judaicas prósperas em Roma, Alexandria, Chipre e em várias cidades da Grécia e da Ásia Menor. Pelo fato destes primeiros crentes não terem o apoio das igrejas cristãs estabelecidas, Tiago escreveu-lhes como um líder preocupado, visando encorajá-los em sua fé durante aqueles tempos difíceis. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Tiago não quer dizer se a dificuldade surgir em seu caminho, mas refere-se a quando ela vier. Ele presume que temos dificuldades e que é possível tirar proveito delas. A questão é não fingir estar feliz quando se sente dor, mas ter uma perspectiva positiva, deixar que ela seja uma oportunidade para a alegria, por causa daquilo que as dificuldades podem produzir em nossa vida. Tiago diz que devemos transformar nossas dificuldades em momentos de aprendizado. Os tempos difíceis podem nos ensinar a perseverar firmes em Deus. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Não podemos conhecer de fato a profundidade de nosso caráter até que vejamos como reagimos sob pressão. É fácil ser bondoso com os outros quando nos tratam bem e tudo está bem, mas será que ainda podemos ser bondosos quando os outros nos tratam de forma injusta? Deus quer nos tornar maduros e completos e não nos poupar de toda dor. Ao invés de reclamarmos de nossas lutas, devemos vê-las como oportunidades para o crescimento espiritual em Cristo. Agradeça a Deus por ter prometido estar com você em tempos difíceis. Peça que Ele lhe ajude a resolver seus problemas ou que lhe dê força para suportá-los. Então, seja paciente. Deus não lhe deixará sozinho com os seus problemas. Ele permanecerá por perto e lhe ajudará a crescer na graça e na fé. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Ao mencionar a sabedoria, Tiago está se referindo não somente ao conhecimento, mas também à habilidade de tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis. Sempre que precisamos de sabedoria, podemos orar a Deus, e Ele generosamente proverá aquilo que precisamos. Os cristãos não têm que tatear procurando no escuro.
esperando encontrar inesperadamente as respostas. Podemos pedir a sabedoria de Deus para dirigir nossas escolhas. Sabedoria significa discernimento prático. Começa com o respeito a Deus, conduz a um viver correto e resulta em habilidade argumentada para dizer o que é certo ou errado. Deus está disposto a nos dar essa sabedoria, mas seremos incapazes de recebê-la se os nossos propósitos forem egocêntricos e não estiverem centrados em Deus. Para conhecermos qual é a vontade de Deus, precisamos ler a sua palavra e pedir que Ele nos mostre como obedecê-la. Então, devemos fazer aquilo que Ele nos diz. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Não devemos acreditar apenas na existência de Deus, mas também em seu cuidado amoroso. Isso inclui confiar em Deus e ter a esperança de que Ele ouvirá e responderá. Quando orarmos, devemos deixar de lado a nossa atitude crítica quando virmos a Ele. Deus não concede todo pedido irrefletido ou egoísta. Devemos ter a confiança de que Deus alinhará os nossos desejos com seus propósitos. Uma mente duvidosa não está completamente convencida de que a maneira de Deus seja melhor. Ela trata a palavra de Deus como qualquer conselho humano e retém a opção de desobedecer. Oscila entre a submissão aos sentimentos subjetivos, às ideias do mundo e aos mandamentos de Deus. Se sua fé é nova, fraca ou relutante, lembre-se de que você pode confiar em Deus. Então seja leal a Ele, para estabilizar sua mente oscilante ou duvidosa. Comprometa-se sinceramente com Deus, de todo o seu coração. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Se você já viu o movimento constante das enormes ondas do mar, você sabe como elas são turbulentas, sujeitas à força do vento, da gravidade e da maré. A dúvida torna uma pessoa inquieta, como as ondas turbulentas. Se você quiser deixar de ser agitado, confie em Deus para mostrar o que é melhor para a sua vida. Peça sabedoria e confie que Ele dará. Então, suas decisões serão certas e sólidas. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. Os cristãos que não ocupam posições elevadas neste mundo devem estar contentes, porque são grandes aos olhos do Senhor. Tais pessoas são frequentemente desprezadas, até mesmo em nossas igrejas. Hoje, porém, não são desprezadas por Deus. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida, pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Os pobres devem ficar contentes por saber que a riqueza material não significa nada para Deus. Caso contrário, essas pessoas seriam consideradas indignas. Os ricos devem ficar contentes por saber que o dinheiro não significa nada para Deus, porque o dinheiro pode ser facilmente perdido. Encontramos a verdadeira riqueza desenvolvendo nossa vida espiritual e não nos recursos financeiros. Deus está interessado naquilo que é duradouro, nossas almas, não naquilo que é temporário, nosso dinheiro e posses.
E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo, quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta. Aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Se a riqueza, o poder e as posições sociais não significam nada para Deus, por que atribuímos a essas tanta importância e damos tantas honras àqueles que a possuem? Será que as suas posses materiais são aquilo que você considera como mais importante? Dirige os seus objetivos e são a sua única razão de viver? Se essas desaparecerem, o que restaria? O que importa para Deus e dura pela eternidade é o que você tem em seu coração, não em sua conta bancária. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. A coroa da vida é como a coroa da vitória dada aos atletas vencedores. A coroa da vida dada por Deus não é glória e honra aqui no mundo, mas a recompensa da vida eterna. Viver com Deus para sempre. O caminho para fazer parte do círculo dos vencedores de Deus é amá-lo e permanecer fiel a Ele, mesmo sobre pressão. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. A tentação vem de nossos maus desejos interiores, não de Deus. Começa com um pensamento mau e se torna pecado quando nos demoramos neste pensamento e permitimos que ele se torne uma ação. Como uma bola de neve, rolando montanha abaixo, o pecado cresce e se torna cada vez mais destrutivo à medida que permitimos que ele prossiga. O melhor momento para deter uma tentação é antes que esta esteja demasiadamente forte ou se mova rápido demais para ser confrontada. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. As pessoas que vivem para Deus frequentemente se perguntam por que ainda têm tentações. Deus as tenta? Deus testa as pessoas, mas Ele jamais as tenta procurando seduzi-las a pecar. Porém, Deus permite que Satanás tente as pessoas, a fim de refinar a sua fé e ajudá-las a crescer em sua dependência em relação a Cristo. Podemos resistir à tentação de pecar, voltando-nos a Deus em busca de forças e escolhendo obedecer a sua palavra. É fácil culpar os outros e dar desculpas por pensamentos maus e ações erradas. Usamos desculpas tais como: 1. A culpa é da outra pessoa. 2. Não pude evitar. 3. Todo mundo está fazendo isso. 4. Foi só um engano. 5. Ninguém é perfeito. 6. O diabo me fez fazer isso. 7. Fui levado a isso. 8. Eu não sabia que era errado. Ou 9. Deus está me tentando.
Uma pessoa que dá desculpas está tentando jogar a sua própria culpa em algo ou em outra pessoa. Um cristão, por outro lado, aceita a responsabilidade por seus erros, confessa-os e pede perdão a Deus. Não se engane, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Lembrem-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Quando falamos muito e ouvimos pouco, a mensagem que transmitimos aos outros é que pensamos que as nossas ideias são mais importantes do que as delas. Tiago nos aconselha sabiamente a invertermos esse processo. Coloque um cronômetro mental em suas conversas e controle o quanto você fala e o quanto escuta. Quando as pessoas falam com você, elas sentem que seus pontos de vista e ideias têm valor? Lembrem-se disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Estes versículos falam da ira, que explode quando o nosso ego é ferido. Eu fui magoado. Minhas opiniões não estão sendo ouvidas. Quando a injustiça e o pecado acontecem, devemos ficar irados pelo fato dos outros estarem sendo magoados. Mas não devemos ficar irados quando não vencemos uma argumentação, ou quando nos sentimos ofendidos ou abandonados. A ira egoísta nunca ajuda ninguém. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Tiago nos aconselha a nos livrarmos de tudo que está errado em nossa vida e aceitarmos com mansidão a mensagem da salvação que recebemos, porque somente isso pode nos salvar. Não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. É importante ouvir o que a palavra de Deus diz, mas é muito mais importante obedecê-la e fazer o que ela diz. Podemos medir a eficiência do tempo de nosso estudo bíblico pelo efeito que ele tem em nosso comportamento e atitudes. Você coloca em ação aquilo que estuda? Parece paradoxal que uma lei possa nos dar a liberdade, mas a lei de Deus aponta o pecado em nós e nos dá a oportunidade de pedirmos o perdão do Senhor. Como cristãos, somos salvos pela graça de Deus e a salvação nos livra do controle do pecado. Somos livres para viver da maneira que Deus nos criou para viver. É claro que isso não significa que estamos livres para fazer o que bem entendermos. Somos agora livres para obedecer a Deus. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo.
Não importa quão espirituais possamos pensar que somos, todos nós podemos controlar nossa fala de forma mais eficaz. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. No primeiro século, os órfãos e as viúvas tinham pouquíssimos meios de apoio econômico. A menos que um membro da família estivesse disposto a cuidar deles, seriam reduzidos à mendicância, vendendo-se como escravos ou morreriam de fome. Ao cuidar dessas pessoas, a igreja colocava a palavra de Deus em prática. Quando damos sem pensar em receber, mostramos o que verdadeiramente significa servir aos outros. Para impedir que o mundo nos corrompa, precisamos nos comprometer com o sistema ético e moral de Cristo, não como o do mundo. Não devemos nos adaptar ao sistema de valores do mundo, que é baseado no dinheiro, no poder e no prazer. A verdadeira fé não significa nada se estiver contaminada com tais valores.